Boa noite, queridos amigos. Saudosa da presença física de todos, mas muito agradecida por podermos nos encontrar nesse momento sublime de elevação ao pensamento e imbuídos da necessidade e da vontade de estudarmos e refletirmos a respeito das máximas de Jesus neste bendito Evangelho. Peço que a equipe espiritual e todos os nossos amigos, principalmente o irmão Gabriel e toda a sua equipe, nos deem a assistência necessária, que possa colocar em nós a força para conseguirmos progredir, para termos uma encarnação proveitosa, que nós possamos cada vez mais, através dos nossos conhecimentos pessoais, através da grande luz dessa bendita doutrina, que nós consigamos sempre caminhar no caminho do bem. Que a cada pedra que encontremos, saibamos sempre que é para a nossa lapidação moral. E assim, queridos amigos, com as bênçãos de Deus, de Jesus, da Mãe Santíssima, do irmão Gabriel, dos nossos anjos guardiões e de todos os nossos bons amigos espirituais, iniciemos as reflexões da noite de hoje dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Estamos, então, vendo agora o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos. Na semana passada, na quinta-feira, foi abordado o capítulo Características da Perfeição. Então, eu vou ler um trechinho para poder entrar no item que nós vamos ver hoje, que é o homem de bem. Então, visto Deus possuir a perfeição infinita em todas as coisas, esta máxima, sede perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito, tomada ao pé da letra, pressuporia a possibilidade de se atingir a perfeição absoluta. Se fosse permitido à criatura ser tão perfeita quanto o Criador, ele não se importaria com ela, o que é inadmissível. Mas os homens a quem Jesus falava não teriam entendido essa nuance, pelo que ele se limita a acrescentar-lhes um modelo e lhes dizer que se esforcem para atingi-lo. Bom, nós sabemos que a perfeição máxima só pertence ao nosso Criador, que é Deus. Porém, Kardec coloca, muito bem colocado aqui, como pode ser um espírito bom, perfeito na sua relatividade em relação ao Criador. E como nós conhecemos, o espírito mais perfeito que já nos visitou foi Cristo. Então ele coloca aqui, nesse item seguinte, que é o homem de bem, algumas características que esse homem precisaria ter. Ou seja, ele coloca exatamente as características de Jesus, pois ele, para nós, é o exemplo da perfeição máxima relativa. Então, quando ele coloca, Kardec descreve aqui muito bem o homem de bem, ele coloca e deixa bem claro que não se trata de uma enumeração de todas as qualidades que distinguem um homem de bem,
mas aquele que se esforçar em adquiri-las estará no caminho que irá conduzi-lo a todas as outras virtudes. Então, esse homem de bem é tudo aquilo que nós buscamos com a nossa evolução espiritual. Então, é para onde nós temos que colocar todos os nossos esforços para conseguirmos modificar todos os nossos vícios em virtudes. Nós estamos muito longe ainda disso. Então, quando a gente lê o homem de bem, a gente tem dois sentimentos meio que antagônicos, vamos dizer assim, ou no mínimo meio perturbadores. O primeiro é achar aquilo maravilhoso. É tudo aquilo que a gente almeja um dia conseguir. Como é a gente imediatista, na verdade é tudo aquilo que a gente queria ser já. Mas ao mesmo tempo, pode nos dar uma certa angústia por percebermos o quão distante nós estamos destas características, o quão distante nós ainda estamos desse homem de bem. Mas nenhuma das duas coisas deve tirar o nosso equilíbrio. Por quê? Porque com a nossa maturidade, com o nosso conhecimento, com a nossa busca pessoal de nos conhecermos como espírito que somos, nós precisamos compreender que nós somos imperfeitos, porém em busca de melhorarmos, em busca de sermos a cada dia melhores, em busca de percebermos que estamos num caminho de muito empenho para podermos, vamos dizer assim, transformarmos esses sentimentos viciosos que temos. Então, quanto mais mergulharmos e quanto mais aceitarmos a educação do nosso espírito, nós vamos poder fazer tudo aquilo que for necessário para um dia nos tornarmos um homem de bem. Notem que esse homem de bem é um ser, né, de bem, um ser humano que ele diz aqui, né? Mas na verdade, o que nós buscamos é ter um espírito de bem, sermos um espírito evoluído, sermos um espírito perfeito. Bom, ele coloca aqui, em primeiro lugar, que o homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza. Então, observemos aqui uma coisa, ele não coloca que é aquele homem que pratica a lei de justiça, a lei de amor e a lei de caridade, que seriam 3 leis. Na verdade, ele coloca tudo isso numa lei só, que é a lei de justiça, de amor e de caridade. E quando a gente for tentar analisar isso a fundo, a gente percebe que para ser um homem de bem, na sua maior pureza, essas 3 coisas têm que estar juntas. Por quê? Porque se nós formos praticarmos, se o homem de bem praticasse somente a lei de justiça, ele não passaria de fazer de aplicar um rol de punições. Se nós praticarmos a justiça sem amor, vai acontecer o que acontece hoje na justiça, nos presídios. Se nós não percebermos que junto à justiça precisamos do amor e da caridade, nós continuaremos sendo apenas julgadores e, vamos dizer assim, aplicadores de sentenças. Então, nós precisamos ter essas 3 coisas para que elas efetivamente consigam contribuir para a regeneração do homem e, acima de tudo, a regeneração do espírito. Porque todos erram,
Todos precisam arcar com a justiça dos homens e a justiça divina, mas ela não pode vir apenas como justiça. Ela precisa vir com amor e caridade, que é o que Jesus, que é o que Deus faz para conosco, quando precisamos ser responsabilizados pelas coisas que fizemos de uma forma errônea. Até a lei de amor, se ela for aplicada separadamente da lei de justiça e de caridade, nós vamos perceber que ela incorre num erro de paternalismo, que é o que muitas vezes, infelizmente, muitos pais fazem com o amor imenso que têm pelos seus filhos. Esquecem da justiça e esquecem da caridade, porque muitas vezes, quando a gente aplica a lei de amor apenas separadamente, nós acabamos prejudicando outras pessoas, porque ela se torna um ato paternalista. E amor não é proteção sem medida. Amor não é proteção sem justiça. Amor não é proteção sem caridade. Amor é a medida exata do nosso sentimento maior para podermos colaborar com o desenvolvimento do ser que amamos. Até a lei da caridade, se ela for aplicada sem justiça, ela vai incorrer da mesma forma que a lei de amor num protecionismo. Eu, às vezes, quero ser caridoso e não me importo com o que eu estou fazendo, se é justo ou não, se é amoroso ou não. Então, nós precisamos, para sermos um homem de bem, tentarmos desenvolver o equilíbrio entre essas três coisas na lei de plenitude divina. Bom, o homem de bem, ele é uma criatura que pratica o bem pelo bem. Para ele não importa o que ele receba, não importa se o outro vai reconhecer ou não. Ele se compraz em combater o mal com o bem. Ele pratica o bem por ele mesmo. Ele pratica o bem porque tem consciência de que apenas o bem nos leva à plenitude. Que apenas o bem é o caminho para a morada do Pai. Não há outro caminho, pois nós sabemos que a lei de amor tem que imperar em nosso coração, apesar de não podermos nos esquecer de que o amor que falamos é aquele amor que Deus tem por nós, é o amor que Jesus veio nos mostrar, não o amor egoísta que nós estamos habituados a sentir, não o amor que nós transformamos daquele instinto que tínhamos para um sentimento mais profundo, porque esse sentimento de amor, mesmo quando a gente o sinta na plenitude, ainda está muito distante de ser o amor divinal, de ser aquele amor que o homem de bem exala. Bom, o homem de bem, ele sempre se interroga, faz aquela análise do que fez durante o dia, se ele realmente ajudou quem precisava, se ele não se acomodou frente a uma situação que ele poderia auxiliar, se ele realmente deu conforto para todas as criaturas que o circundavam, se ele realmente enxugou as lágrimas que rolaram, se ele realmente sentiu o amor e a caridade pelos seus semelhantes. E eu quero ressaltar aqui um parênteses, que a gente ainda, como está muito difícil disso, vamos nos ater pelo menos ao nosso ciclo, pelo menos aquelas pessoas que nos cercam,
observando se pudemos, naquele dia, fazer tudo que estava ao nosso alcance. Se pudermos ter tentado caminhar contra o nosso egoísmo, contra o nosso personalismo, que nada mais é do que o nosso egoísmo, contra aqueles nossos sentimentos de mesquinhez e de acomodação que ainda estão arraigados. E essa pandemia, com a bênção divina, é uma oportunidade que nós temos para fazer tudo isso. E quando nós pudermos fazer como um homem de bem, que analisa o seu comportamento para analisar as próprias imperfeições, e aí, a partir do nosso autoconhecimento, nós trabalharmos sem cessar, combatendo-as a fim de que nós possamos melhorar a cada dia. Um outro aspecto do homem de bem é que ele tem fé em Deus, que ele tem fé na sua bondade, que ele tem fé na sua justiça e tem fé na sua sabedoria. Então, consequentemente, ele se submete à vontade divina. Então, quando a gente compreende isso e tem fé nisso, a gente começa a aceitar as vicissitudes da vida. Porque nós temos a plena certeza, assim como o homem de bem tem, de que todos aqueles percalços do nosso caminho encarnatório são para o nosso bem. Todas as dificuldades que temos têm como objetivo o nosso próprio bem. Ou seja, são as oportunidades que nós temos de enfrentar as nossas sombras e buscar um caminho para clareá-las e transformá-las em luz. Então, cada coisa que me acontece, eu não vou reclamar, eu não vou resmungar e muito menos me revoltar. Como homem de bem, ele sempre sabe que tudo aquilo é para que ele desenvolva a caridade, a benevolência, o amor, a justiça e combata tudo que se contrapõe a isso. O seu egoísmo, o seu orgulho, a sua vaidade, a sua acomodação. E desta forma, quando nós confiamos em Deus, em toda a sua sabedoria, justiça, sua bondade, nós podemos nos submeter à sua vontade sem pestanejar, tendo confiança de que teremos força para superar estes obstáculos e que uma vez superados, seremos seres cada vez melhores. O homem de bem coloca os bens espirituais acima dos bens temporais, pois tem fé no futuro. Então, quando ele tem fé em Deus, ele vai se preocupar com os bens espirituais que ele adquire. E os bens materiais, não que ele despreze, mas ele sabe muito bem que esses bens lhe foram dados como formas de desenvolvimento espiritual. Tanto é que ele vai usufruir desses bens sempre, como lá na parábola dos talentos, que a gente sempre volta, né? Sabendo multiplicar e fazer com que esses bens sejam sempre
em favor do próximo. Porque o homem de bem, ele se preocupa, acima de tudo, com o seu próximo. Então, tudo aquilo que lhe é disposto, assim como as provas e expiações, aquelas coisas que são favoráveis ao seu desenvolvimento enquanto ser humano, ele tem compreensão que tanto os bens materiais, não só monetários ou oportunistas de condições de vida, mas inclusive as pessoas de bem que os circundam, ele sabe que assim como aquelas dificuldades, essas vamos dizer assim, facilidades são também para o seu aprimoramento espiritual. Então ele coloca esses bens, assim como as vicissitudes, ele coloca sempre como instrumentos de desenvolvimento para o aprimoramento e evolução espiritual. O homem de bem, ele é imbuído do sentimento de caridade e amor ao próximo. Faz o bem pelo bem, retribui o mal com o bem. E, além disso, ele defende o fraco contra o forte. E se sacrifica sempre, sempre, sempre pela justiça. Então, os interesses dele ficam sempre em segundo plano. O primeiro interesse, como ele é extremamente caridoso, ele coloca no bem do próximo. E ele ainda desenvolve muito esta sensação de justiça e de desfrute do bem da seguinte forma. Quando, por exemplo, ele tem uma posição em que ele tem, por exemplo, alguns subordinados a ele, ele sabe agir de forma que ele saiba tratar aqueles subordinados com muito respeito e elevá-los nessa defesa do forte contra o fraco. Ele coloca aquelas pessoas numa situação, vamos dizer assim, de subordinados, numa situação elevada. Ele os coloca numa situação de elevação moral. E quando ele é o subordinado, ele compreende que precisa ter respeito e, além de tudo, obediência no cumprimento do seu dever. Então, isso no homem de bem é uma característica humana que nós podemos transportar para uma característica espiritual. Aqueles seres que muitas vezes são colocados no nosso caminho para que nós possamos caminhar até ele, nós precisamos perceber que existe uma necessidade de muita disciplina, muito respeito e muita obediência. E aqueles seres que são colocados para nós, para que nós possamos encaminhá-los, ajudá-los a seguir a sua evolução espiritual, nós precisamos ter muito cuidado para não nos sentirmos superiores a eles, assim como o homem de bem faz. O homem de bem pensa nos outros antes de pensar em si mesmo, encontrando sempre satisfação em servi-los, beneficiando-os, consolando-os e amparando-os. Então, quando a gente colocar o outro antes de nós, a nossa satisfação também estará em ajudar o próximo, da melhor forma e na melhor oportunidade que sempre surge na nossa vida.
Então basta que fiquemos atentos às oportunidades de auxílio que surgem para nós, porque Deus e a espiritualidade maior também está olhando para nós nesse sentido. Ele é bom, é benevolente para com todos, sem distinção de raça, nem de crença, nem de cor, pois vê todos como irmãos. Respeita nos outros toda a convicção sincera e não lança nenhuma condenação aos que não pensam da mesma forma que ele. Portanto, reflitamos sobre tudo isso e tentemos ser amanhã melhores do que somos hoje. Que assim seja. Amado Mestre Jesus, Mestre querido, estamos aqui hoje encerrando mais uma reflexão do Teu Evangelho de luz. Rogamos de Ti, Pai, antes de qualquer coisa, forças para que consigamos estabelecer a humildade em nossos corações, para que, construindo e estruturando essa base, consigamos deixar de lado as ansiedades, esse orgulho avassalador, que é essa necessidade de querermos ser perfeitos hoje. Nos ajuda, Mestre querido, a sentir que a Tua lei é uma lei de amor, é uma lei serena. Nos ajuda, Mestre querido, a reconhecer que a jornada é longa, mas que o único momento que podemos viver é o agora. Nos ajude a compreender e a sentir tudo isso, para que na percepção dos nossos erros, dos nossos equívocos, nós consigamos, ao invés de nos entregar à culpa, possamos nos entregar à responsabilidade e o aprendizado, de maneira que a nossa caminhada se torne mais leve, se torne mais serena e passemos a enxergar em todas as situações da vida uma oportunidade. Passemos a enxergar em tudo uma escola e assim possamos devagarzinho, entre acertos e equívocos, possamos subir com alegria os degraus da evolução, deixando de lado essas densas vibrações das exigências excessivas para conosco e para com todos que nos rodeiam. Que assim seja.